Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, episódio número 96 do seu podcast, falando do Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do Spotify, do iTunes, Google Podcast, ou de onde você quiser. Eu sou Danilo Batista, seu host em mais uma jornada, sentadinho no meu lugar para apresentar a você, tal qual o Blake Bortles esteve metade desse jogo, para falar desse jogo maluco, completamente emocionante, Pittsburgh Steelers, Jacksonville Jaguars. Eu tenho a presença de Germano Coutinho. Esse jogo foi um verdadeiro teste para cardíaco. Se eu não morri ontem, é porque eu não morro mais. Pelo menos disso, né? Um grande abraço para Galvão Bueno, que está dizendo haja coração nesse momento. Tem a presença também deste homem de um grande coração, Ricardo Rezende. Boa noite, Ricardo. Gostaria de informar que eu acabei de voltar do cardiologista e ele realmente falou que está tudo ok, apesar do grande dia que tivemos ontem. Foi um grande teste e, felizmente, eu fui aprovado. A pressão está bem, os batimentos estão ok. Então vamos lá, vamos para mais uma. Também esse jogo que gerou grandes palpitações cardíacas na torcida dos Steelers. Esse jogo que foi um desafio não só para o time, como também para os nossos torcedores. Pittsburgh Steelers 20, Jacksonville Jaguars 16. Semana 11 da NFL, os Steelers conseguem manter essa sua sequência de vitórias. E vamos começar dessa vez levemente diferente. A gente vai fazer tal qual o jogo fez com a gente. Vamos começar pelo lado negativo. Um destaque negativo para cada um de vocês, começando por você, Germano. Bom, meu destaque negativo vai para as conversões de terceira descida. Quem acompanha o programa sabe que nas últimas oportunidades, nos últimos podcasts, sempre nos pontos positivos eu citava o stat de terceiras descidas do ataque, porque estávamos dominando esse aspecto do jogo, o que é bastante importante, mas infelizmente contra os Jaguars isso não aconteceu. Nós só tivemos sucesso em 3 terceiras descidas de 11, ou seja, 3/11, o que foi um desempenho, sinceramente, pífio, tá? Pífio. A defesa dos Jaguars realmente é muito boa, ainda mais contra o passe, mas essa porcentagem de terceiras descidas que a gente teve foi realmente muito ruim. Foi muito ruim. Precisamos melhorar isso para os próximos jogos, assim como nós vínhamos fazendo nos pelo menos 2 jogos anteriores. Então, meu primeiro ponto negativo fica aí para essa questão das terceiras descidas do ataque. E aí, Ricardo, o que você viu de muito ruim nesse jogo? O aspecto negativo, vou considerar mais uma decepção, foi a presença no início do jogo do The McCullers. O Steelers chegou com a proposta de jogo de abrir na base defense, um tradicional 3-4. Hoje é um pouco difícil a defesa jogar dessa maneira com muita frequência, e o início do jogo insistiu muito nessa formação, onde o McCullers foi um no factor. Corrida pelo meio, estava entrando com muita facilidade, e o McCullers, que antes do jogo até comentei no Twitter, imaginei que teria um grande jogo contra o center reserva do Jaguars, e ele foi facilmente dominado e movido. A gente tinha uma grande expectativa em cima dele, até pelo que mostrou ao longo da temporada e na pré-temporada, que talvez esse jogo contra Jacksonville fosse para ele se afirmar. E não, foi uma decepção. Uma das mudanças que o time fez para que surtisse efeito e minimizasse drasticamente o ataque terrestre de Jacksonville foi envolver muito mais o Javon Hargrave no jogo, que teve a melhor partida da carreira dele. Então, uma unidade que já estava sem o Tweet, o McCullers ganha a chance da vida para ele se redimir de vez e voltou 5 casinhas depois do jogo de ontem. E para um cara feito ele, a gente sabe como é crucial
quando ele é chamado, mostrar serviço. Então não me surpreenderia em absolutamente nada e a gente começar a ver o McCullers inativo nos jogos. Cara, eu não sei nem por onde começar. Eu acho que eu vou colocar como ponto negativo o sono que me deu o começo desse jogo, cara. Eu literalmente dormi a maior parte dele. Porque não é possível que um jogo seja tão chato. Eu vou colocar como um ponto negativo, pra você ter uma noção, as estatísticas de Jordan Berry. Porque quando você consegue fazer Berry pantear 306 jardas numa partida, significa que tem alguma coisa dando muito errado pra você, cara. A média tá massa, 51 jardas por punch. Mas como assim são 306 jardas de punch? O que é que esse time fez durante metade desse jogo, meu Deus do céu? Nada. É por isso que o meu ponto negativo vai pros punts de Jordan Berry. E outra coisa, Danilo, falando do Berry, realmente a gente vai ver a média dele, 51 jardas, ótimo, beleza. O problema é o que a gente sempre vem citando, que é a inconsistência. No começo ele deu 2 punts ótimos, tal, mas se eu não me engano, eu acho que foi o terceiro punt dele no jogo. Nós estávamos perto da nossa própria endzone. Ele deu um punt, eu acho que de 29 jardas. Então, assim, de novo, é um aspecto do jogo do Berry, essa questão da inconsistência, que ele precisa melhorar o quanto antes. A gente não pode ter um punter que é inconsistente. Bom, mas enfim, outro ponto negativo meu, James Conner. O cara só teve 49 jardas totais, sendo 25 terrestres e 24 aéreas. Para alguém que estava com média de 135 jardas totais por jogo, realmente foi uma performance decepcionante. Claro que enfrentar a defesa de Jacksonville não é muito fácil, ainda mais aquela linha defensiva sensacional. Mas o Conner realmente não teve sucesso de modo algum no jogo. E inclusive ia dropando, quer dizer, dropou o TD da vitória, que graças a Deus não nos fez falta. Mas pelo conjunto da obra, fica um ponto negativo aí pro James Conner nesse jogo. Coisa rara na temporada, mas foi ponto negativo. Só puxando o que vocês falaram sobre o Berry agora há pouco, até durante o primeiro tempo eu comentei que o Berry é o MVP da equipe até então, porque ele realmente começou muito bem, mas depois apareceu, né? O Germano bem falou, a inconsistência e regularidade desse cara é muito grande, algo que eu não sei como a gente ainda pode insistir e confiar. Não sei o que vai ter que acontecer, tem que esperar um jogo na conta dele, muito provavelmente, mas chegar até agora nesse ponto da temporada e a gente ter que estar voltando a comentar sobre isso é realmente complicado. Eu tenho outro ponto negativo do jogo. É até difícil falar desse jogador específico, porque ele vinha substituindo o Gilbert muito bem. E, obviamente, estou falando do Matt Feiler. O Feiler teve, podemos falar, um primeiro grande teste da carreira dele, enfrentando um pass rush de elite, e não fez o trabalho regular que vinha fazendo. Novamente, eu sei que é complicado, mas a gente vai enfrentar uma série de pass rushes de elite. Broncos agora e depois o Chargers com o Joey Bosa de volta. Então, se tiver uma hora para ele dar um reforço, talvez o Marcus Gilbert finalmente voltar, não teria momento melhor do que para essa semana. O limite do Feiler talvez já tenha sido ultrapassado. Novamente, não que ele seja um jogador fraco, jogador ruim, não é uma crítica muito grande em torno do trabalho dele, sendo que para o nível que a gente vai estar enfrentando nas próximas semanas, obviamente a gente vai querer ter o Marcus Gilbert ali e o Feiler no jogo contra o Jaguars errou. Eu concordo, Ricardo, que o Feiler foi ponto negativo também do jogo, porém eu gostaria de deixar uma menção honrosa ao lance à la Romário dele, né? Aí merece. Aquela tiradinha dele ali no touchdown do Big Ben valeu pelo jogo todo. Caralho, Germano, eu juro pra você que eu consigo lembrar a narração desse lance, bicho.
A galera tá se entregando aí, o Zé se entregou ontem no QG, Danilo se entregando ao vivo. Claro que eu já ouvi isso algumas vezes na minha vida, mas eu consigo. Aquele jogo foi no meu aniversário, cara, sabia? 9 de julho de 1994. Mas enfim, não é pra. Rapaz, só deixa eu dizer um dado aí pra vocês. Eu não era nem nascido nessa época. Eu imagino. Acontece bastante. Como a gente não tá aqui pra falar das cobranças de falta do branco contra a Holanda, então você ainda tem mais pontos negativos. O jogo foi bem negativo, especialmente em aspectos temporais. Então manda bala, meu filho. Tenho. Como você falou, Danilo, a gente não tá aqui pra falar da cobrança do branco, mas um ponto negativaço do jogo foi o branco da defesa contra o jogo corrido dos Jaguars. Impressionante. Parecia não, né? A defesa simplesmente não tinha resposta pro combo de Fournette, Carlos Hyde e TJ Yeldon. Simplesmente eles não tinham resposta. O primeiro quarto mesmo, meu Jesus amado, foi um absurdo. O primeiro tempo, eu não lembro se foi no primeiro tempo como um todo ou se foi apenas no primeiro quarto, que a gente cedeu mais de 100 jardas terrestres. Então, assim, não dá, cara, não dá. A defesa realmente foi muito mal. Jacksonville veio basicamente com a intenção de correr com a bola, isso ficou claro, afinal de contas, o Blake Bortles lançando é uma verdadeira negação. Então, eles não estavam ganhando da gente por um ajuste, por uma trick play, não. Era simplesmente correr pelo meio, que estava dando certo. A linha ofensiva deles no jogo corrido foi realmente muito bem. Então, e os running backs, enfim, também não se fala, né? Principalmente o Fournette, que é um monstro correndo com a bola. Então, um ponto negativaço aí fica aí para a defesa, que no total cedeu quase 180 jardas terrestres. Inclusive, eu falo também nessa questão da jogada do jogo contra o jogo terrestre, eu cito também o fato de que o Blake Bortles teve um certo sucesso correndo com a bola. A gente, quando ele fazia o bootleg ali, quando ele fazia o scramble, a gente raramente conseguia pará-lo. Então fica aí também essa menção para a defesa contra o jogo corrido, contra os running backs e também contra o próprio quarterback adversário. Rapaz, hoje eu vim para o podcast disposto a defender minha defesa com unhas e dentes. É inevitável, Germano, ter o ponto de que a defesa teve um branco no primeiro quarto e até o final do segundo quarto, podemos dizer. Mas só o fato dela não transformar esse volume de jogo que o Jacksonville tinha em touchdown, para mim já é uma evolução extremamente positiva do que a gente teve na temporada passada. Outro ponto positivo também foi que a gente não cedeu big play. Mas em qual sentido eu quero falar que a gente não cedeu big play? O reflexo do número de total de jardas que o Jaguars teve foi devido ao volume de jogo. Se a gente for parar para ver, o Fournette, ele correu 28 vezes para 95 jardas e teve a média de 3,4 jardas por tentativa. Quando a gente consegue parar o Fournette com esse volume de jogo para apenas isso, quando não teve mais de 100 jardas individuais durante o jogo, eu classifico como uma atuação, principalmente porque a defesa fez no segundo tempo, cobriu completamente os buracos que aconteceram no primeiro. Então foram 141 jardas no primeiro tempo, porém apenas 38 jardas totais, terrestres, no segundo tempo para o ataque de Jacksonville. Créditos ao Kit Butler e ao Mike Tomlin. Por mais que o Tomlin fale que ele não fez ajustes, é claro que ele fez. Não ia mudar isso de uma hora para outra. Começou a envolver mais até o Dangerfield em campo, o LG Forte também estava presente constantemente para ver se dava alguma resposta e surtiu efeito. Então, se a defesa, porventura, e contra um outro ataque terrestre poderoso vier a ceder esse volume de jogo e segurar, eu vou aceitar isso em todas as partidas. Eu não criticaria tanto
a defesa e agradeço bastante pela atuação que ela teve. É aquela famosa defesa bend but do not break, né? Que a gente está acostumado a ter. Se ela tivesse levado um TD no primeiro tempo, em uma dessas campanhas que o Jaguars conseguiu avançar muito bem pelo chão, eu não estaria elogiando aqui, mas não cedeu TDs diante do volume de jogo. Então, para mim, tá ótimo. Pode ceder o campo todo, se na hora H, como fez, segurou, beleza. Não tem o que fazer. Um time contra o Jaguars, com o quarterback do nível que tem, e com 3 running backs que facilmente seriam titulares em 31 franquias pela NFL, é um matchup que é previsível. Mas por mais que a gente saiba o que esse time vai fazer, nem sempre a gente vai ter ou peças no momento ou um esquema tático no momento que seja adequado para poder segurar. Insistir. Foi isso que o Mike Tomlin quis falar no final do jogo, na sua entrevista. Ele disse, não, a gente insistiu, a gente confiou no nosso plano de jogo. Confiou porra nenhuma, é óbvio que ele fez novamente ajustes para minimizar, mas eu tenho realmente o que fazer. Durante o jogo, fizeram um teste no início, abriram na base, como não é muito comum para eles, não deu certo. Foram insistindo em outros planos de jogo até que encontraram certo sucesso e pronto, anularam o ataque do Jaguars. Eu concordo com você, Ricardo, no ponto de que um ponto positivo do jogo foi justamente essa questão da defesa não ceder muitos pontos, de segurar os Jaguars na red zone, eu concordo. Então, assim, o ponto negativo que eu falei quanto ao jogo terrestre da defesa, a gente pode, na verdade, foi até bem comentado por você, a gente pode, então, limitar esse ponto negativo no primeiro tempo. Explicar que a defesa, quando já ocorreu no primeiro tempo, foi simplesmente horrorosa, horripilante. No segundo tempo, ela melhorou bastante. Só que mesmo assim, na minha opinião, quando um time cede quase 200 jardas pelo chão, mesmo que no segundo tempo ele tenha melhorado, realmente é inegável que a defesa melhorou, ainda assim eu boto o jogo inteiro como ponto negativo quanto a esse aspecto. Mas enfim, eu concordo com você quanto a essa questão da red zone. É que assim, cara, é bom que a defesa não tenha cedido touchdown. Bend but don't break é muito bom, mas o parâmetro do adversário é muito ruim, né? O ataque do Jacksonville Jaguars é horroroso pra você colocar um bom desempenho baseado num jogo contra o Jaguars. Eu sei que a gente teve bons desempenhos recentes, mas esse jogo, pra mim, não vale de nada em termos defensivos. Quer dizer, não vale de nada, não. Ele não coloca a defesa como ótima. Ele só não deixa que ela fique ruim na avaliação. Não interessa. Quando você enfrenta... lembra a história que o amigo ouvinte deve lembrar, a história que a gente estava discutindo na semana passada. Quando você enfrenta um time que não aparece para jogar, o que você tem que fazer é ir lá e atropelar esse time. Então, o Panthers vacilou no começo, o Steelers passou por cima. Quando um ataque como o do Jacksonville não entra no jogo, como ele não entrou, o papel da defesa é exatamente esse, não deixar que eles joguem em momento algum. Ponto. E o jogo foi nesse nível de emoção por outros aspectos, especialmente por causa do ataque que não apareceu até o final. Mas eu não vejo como a defesa tendo feito nada de especial, não. Não. Eu, como comentei, esses 3 jogadores do ataque terrestre do Jaguars são elite. E a gente for ver no início da temporada, geralmente a gente usa o Patriots como benchmark na NFL. Esse mesmo ataque do Jaguars que esteve em campo contra o Steelers anotou mais de 30 pontos contra New England, quando estava com Blake Bortles e Fournette saudável no início da temporada e tudo mais. Eles botaram um bom ritmo para cima da defesa de New England. E a gente conseguir reduzir eles para 16 pontos, eu considero positivo e a gente segue nessa boa campanha, porque tem que ver até que ponto a gente vai começar a dar crédito um pouco para a defesa que durante essa sequência de vitórias não vem cedendo mais do que 21 pontos
pro jogo. Mas antes do jogo contra o Panthers, a gente não vai conseguir parar Ken Newton. É um grande teste. A gente conseguiu parar, beleza. Quero ver conseguir parar o ataque do Jaguars, que fez 45 pontos na gente nos playoffs. Não tem muito tempo, foi nesse ano, foi em janeiro. E a gente conseguiu reduzir isso para 16. O que é que tem de diferente desse ataque do Jaguars de janeiro para o ataque do Jaguars que a gente enfrentou agora? Confiança. Em termos de talento individuais, é o mesmo time, basicamente. Piorou. Mas o Bortles perdeu confiança, viu? Pode ter certeza. Não é a mesma coisa, não. Os jogadores são o mesmo. O Jaguars chegou com o mesmo plano de jogo. Não fez nada diferente do que começou o jogo em janeiro. Foi run. Conseguiram bater na defesa. Conseguiram anotar 3 touchdowns no primeiro tempo. No primeiro quarto, perdão. Já abriram logo o marcador. Uma vez que o Steelers tentou parar, Blake Bortles começou a ir pro play action, castigou a secundária. Mas ali, Ricardo, o Blake Bortles teve basicamente um jogo perfeito. A realidade é essa. Ele foi impecável naquele jogo. Assim, ele não ganhou o jogo sozinho, claro. Afinal de contas, ele não tem a capacidade de fazer isso. Mas pro plano de jogo deles, pro que pediam para ele fazer, ele foi perfeito. E eu digo isso sem ter o menor medo de errar. A gente só perdeu aquele jogo por 2 razões. Primeiro, porque aquelas chamadas de quarta descida foram horrorosas. E segundo, porque o Bortles teve, diante dos parâmetros, enfim, diante daquilo que ele tinha, da proposta que ele tinha de jogo, de lançar a bola, ele foi perfeito. Se o Bortles tivesse ido bem no jogo, nós teríamos ganho. Mas ele realmente foi perfeito para aquilo que o game plan deles pedia. Eu ainda considero bastante positiva a participação da defesa. Rapaz, eu não considero não, sinceramente. Carolina foi uma atuação maravilhosa. Fora o primeiro drive, eu posso até dizer perfeita. A gente só cagou na hora que Art Burns entrou, que aí a gente não precisa voltar. Mas nessa é que eu não vejo acima da média. Veja, a defesa dos moldes que a gente tem hoje não é defesa para ganhar jogo. A defesa que a gente tem hoje tem que esperar que a defesa dê condições para o ataque ganhar. E a defesa ontem fez exatamente isso. É esse ponto que eu quero chegar. A gente pode esperar dessa do Steelers. Hoje a gente não tem um talento, um playmaker como foi de outras temporadas atrás, pra gente esperar, não. A gente sabe que esse cara vai chegar e pode fazer um turnover crucial, a gente vai botar o ataque já dentro do campo do adversário para virar um jogo que tá muito pegado. Não. A defesa vai botar o ataque e deu toda a condição pro ataque em todo momento da partida conseguir sobressair para ter a vitória. Mas aí são 2 pontos diferentes, na minha opinião, pelo menos, porque a defesa na Red Zone realmente foi muito boa. É um ponto, inclusive, positivo, que a gente pode até citar. O meu problema é que a defesa, porque contra o jogo aéreo foi inexistente, basicamente. Tem o jogo aéreo dos Jaguars, então não tem nem como comentar. Mas contra o jogo terrestre, eu não gostei. Então, pra mim, são 2 coisas diferentes. A defesa contra o jogo terrestre, que foi ruim, e a defesa na Red Zone, que foi boa. Enfim, essa a gente vai de fato discordar, enorme. Germano, você ainda tem mais pontos negativos sobre esse jogo pra levantar? Tenho sim. Um ponto também negativo do jogo pra mim foi, e pra mim é muitíssimo claro isso, foi o desempenho do Big Ben. Porque eu lembro que durante o jogo ontem, porque a gente tá gravando na segunda-feira, tá, gente? Então o jogo foi ontem. Durante o jogo ontem, eu até durante o momento do jogo, acho que foi após a primeira interceptação dele, eu pensei, bom, pelo menos não vai ser pior do que o jogo de temporada regular da temporada passada, né? Que ele teve 5 interceptações. Mas, pra ser muito honesto, tirando ali o último quarto, o drive da vitória e tal, o TD corrido dele, tirando essa parte, eu chego a dizer que a atuação dele foi pior que naquele jogo. Eu chego a dizer pelo seguinte, realmente foram 5 interceptações e tal, mas as 5 interceptações daquele jogo, nem todas foram culpa dele. Se eu não estou enganado, 2 ou 3 a bola desviou, ou enfim, realmente ele não teve tanta culpa. Mas no jogo de hoje, as 3 interceptações foram basicamente culpa dele, ou pelo menos 60%, 70%. Eu não digo nem pelas interceptações. A gente viu no início do jogo como ele estava errando passes que a gente sabe que
não costuma errar. Então teve aquele que foi um pouco atrás pro Juju, que ele não conseguiu segurar, teve pro Vince McDonald também. Enfim, ele não tá botando seus companheiros também em muita condição para fazer jogadas. Além dos patos mortos, né? Porque Sim. tiveram momentos no jogo, alguns passes do Big Ben que simplesmente faltou força para ele. Sem brincadeira nenhuma, teve um passe, eu não vou me recordar agora em qual quarto, enfim, qual a situação do jogo, mas foi um passe rápido para lateral, acho que era o James Conner, enfim, eu realmente não lembro. Sei que ele lançou um passe tão ruim, mas tão ruim. Foi pro James Washington. Pronto, foi o James errado. Então foi pro James Washington. Então assim, ele lançou um passe tão ruim, mas tão ruim que a bola nem chegou, a bola foi direto no chão. O Big Ben realmente teve uma atuação muito, mas muito ruim ontem, excetuando-se os últimos drives da equipe. Pode dizer. Só para reforçar esse seu ponto, Germano. Tem uma estatística aqui que o Alex Kozora do Steelers e Paul postou no Twitter. O Big Ben, durante os primeiros 54 minutos e 54 segundos do jogo, a partida do americana em si, com tempos de 15 a 60 minutos. Durante esses 54 minutos e 54 segundos, o Big Ben 17-33, 133 jardas, 1 touchdown, 3 interceptações, um rating de 40.34. Big Ben nos últimos 5 minutos e 6 segundos do jogo. 10 de 14, 131 jardas, 1 touchdown e uma corrida para touchdown. O rate de 124.4. Pronto, o stat perfeito. Mostra o que foi o jogo dele. Os últimos 5 minutos ele basicamente dominou. E olha que ainda assim tiveram alguns lances ali que a gente ficou meio receosos. Que, claro, ele não estava nos melhores dias. Mas isso mostra o quão diferente foi o jogo dele nos últimos minutos pro resto do jogo, pros primeiros 55, né? Então, resumindo tudo, eu acredito realmente que o jogo de ontem foi pior por parte do Big Ben do que aquele jogo das 5 interceptações. Por tudo que eu falei. Eu acho que ele teve um desempenho pior, eu acho que ele na verdade empatou em relação a interceptações que foram realmente culpa dele, e o desempenho em relação aos passes, enfim, o modo como ele comandou o ataque nos primeiros 55 minutos, eu acho que foi pior do que naquele jogo. É até engraçado, eu achava que era impossível, mas ele conseguiu fazer. E por fim, apenas uma menção desonrosa, porque eu não acho justo botar isso como ponto negativo, vai uma menção desonrosa para nossa linha ofensiva, que apesar de só ter cedido 2 sacks no jogo, a pressão que o Jaguars estava botando foi intensa. Era basicamente quase toda jogada, a pressão do Big Ben, era quarterback hit, era chegando nele, era o Big Ben tendo que fazer um scramble para fugir do sack. Realmente foi uma atuação não muito boa da linha ofensiva, claro. A gente dá um desconto porque o pass rush dos Jaguars tem nomes muito bons, é um pass rush que geralmente costuma funcionar, então por isso não vai ser ponto negativo não, mas fica uma menção desonrosa para uma unidade que estava indo muito bem nos últimos jogos, mas que contra os Jaguars ela deixou um pouquinho a desejar. E é como você mesmo citou, Ricardo, os próximos jogos vão ser um desafio enorme. Afinal de contas, a gente enfrenta unidades de pass rush que são muito boas. Denver, Chargers e por aí vai. Realmente vai ser um teste muito bom para a nossa linha ofensiva. E eu espero que ela volte a doutrinar feito ela vinha fazendo nos últimos jogos. Então vamos lá, vamos passar para o lado positivo, uma parte melhor dessa nossa partida. Vou puxar o primeiro ponto baseado na pergunta do ouvinte Fabiano Mossato, que pede pra gente comentar sobre a segurança que Juju vem sendo no ataque, o quanto esse cara é maduro e quanto ele aparece muito bem em momentos decisivos. Juju Smith-Schuster, seu primeiro tópico positivo, vocês gostariam de falar sobre o rapaz? Juju é maravilhoso. Em todo o auge do meu clubismo, eu já boto o Juju no top 10 de wide receiver pela NFL. A segurança e a confiança que ele já tem do Big Ben é algo que, para um wide receiver dos novos, desse passado recente que a gente conseguiu garimpar, eu particularmente nunca vi. Então é outro jogo de 100 jardas pro Juju, que é o líder em jardas recebidas na temporada, pro Steelers. A gente tinha até certo receio, eu particularmente estava certo receio, porque era a volta do AJ Bouye,
para partida, e a gente sabe que ele é um dos cornerbacks de elite da NFL, e no final do jogo não teve chance para ele com o Juju, que fez aquela recepção maravilhosa, recepção clutch mesmo, recepção de gente muito grande na campanha da virada. O Juju caminha a passos extremamente largos a ficar já entre os grandes da liga. Isso novamente não já tá, para mim, ele já tá no top 10 da NFL tranquilamente. Eu não vou, não digo nem ser tão clubista, mas eu não vou ser tão otimista assim. O Juju no top 10 para mim é um pouco de exagero, mas enfim. Ele é um cara extremamente confiável, realmente. Aquela jogada, faltando 1 minuto e meio pro final do jogo. Um passe, acho que de umas 30 e poucas jardas pro Juju, se eu não estou enganado. Um passe perfeito do Big Ben, uma recepção melhor ainda do Juju. Realmente, ele é um cara que inspira muita confiança. A gente sabe que em terceira descida é bola nele, que ele vai fazer a recepção. Quando as coisas apertam e quando... Claro que o primeiro alvo sempre é o Antonio Brown, mas quando o Antonio Brown não está tão bem assim no jogo, como foi o caso de ontem, é bola no Juju e geralmente boas coisas acontecem. Então, ponto positivaço para mim o desempenho do Juju nesse último jogo, ainda mais nos momentos mais importantes. Bem, citem outros pontos positivos que vocês tenham nessa partida, fora o final, obviamente. O pass rush estava espetacular. Eu sei que a gente, infelizmente, lamento muito que a gente não tenha deixado Blake Bortles tanto na shotgun quanto a gente desejava. Mas se a gente for parar para ver, o Blake Bortles teve 18 dropbacks. E desses 18 dropbacks, 6 transformaram em sec. É um terço das vezes que o Blake Bortles foi para um passe e o Steelers chegou em cima dele. Ainda teve, Danilo, foram quantos QB hits que você comentou? Foram mais 7. 7? Não teve espaço. O pass rush, a bola chegava nele e o pass rush estava em cima, era o Bud Dupree doutrinando em cima do Eric Flowers, era o TJ Watt do outro lado chegando, era o Hargrave com o jogo da vida dele, fazendo o que ele melhor sabe fazer, movimentos de pass rush, botando muita pressão pelo meio, e o coitado do Blake Bortles não teve nem tempo, a comissão técnica não estava nem confiando. Foi até o ponto do Mike Tomlin, em uma determinada jogada de falta, que o Steelers conseguiu segurar para ficar na situação de 4-1, preferiu aceitar a falta só para ver o que o Blake Bortles ia fazer lançando a bola, e quase a gente forçava o turnover, né? O TJ Watt chegou, forçou o fumble, sendo que a gente não conseguiu recuperar a bola. Era esse o grau de confiança que Mike Tomlin estava em cima do pass rush de ontem, com total direito. Você citou agora, Ricardo, a questão do turnover. Inclusive também é um ponto um pouco negativo, mas não do jogo exatamente, mas sim da temporada. São, se eu não me engano, apenas 11 turnovers, pelo menos eram 11 turnovers antes do jogo. Uma marca que apenas fica no último terço da NFL em questão de turnovers por defesa. A gente está no último terço ali do ranking. É algo que a defesa precisa melhorar um pouquinho. A gente viu, por exemplo, aquela interceptação do Jalen Ramsey, que primeiro achou-se que a bola tinha batido no chão, mas quando vimos o replay ficou claro que ela não bateu. E eu digo engraçado, mas assim, foi até um pouco triste, porque pouco tempo depois daquela jogada, o Blake Bortles lançou um pato morto para variar, e o Sean Davis tinha totais condições de fazer a interceptação e deixou a bola escapar e bater no chão. Então aí a gente vê a diferença de uma defesa que consegue gerar turnovers e de uma defesa que infelizmente tem problemas com isso. E aí você citou essa questão e me veio na cabeça. Eu esqueci de fazer também uma pequena menção desonrosa a isso nos pontos negativos. Ponto positivo. Cara, eu vou dizer, além de concordar com você, Ricardo, quanto ao pass rush, e principalmente quanto ao desempenho do TJ Watt e do Javon Hargrave, eu vou citar uma coisa que eu não achei que eu iria fazer essa temporada. Eu tô impressionado. Que vão ser os ajustes defensivos do Keith Butler no segundo tempo. Eu realmente estou impressionado até agora com isso. E não foi só ajuste de parar jogo terrestre, no caso de mudar o esquema, não sei o que. Foram mudanças de jogadores. É como vocês bem falaram, a gente viu o LJ Forte, a gente viu o Dangerfield em campo.
cara, ele realmente viu que a defesa tava com problema, que no caso era o jogo corrido, e falou, pô, vou mudar isso aqui, vou tentar mexer para ver se melhora. E deu certo. Ele alterou os jogadores, alterou o esquema, e isso se traduziu em uma performance defensiva muito melhor no segundo tempo do que foi no primeiro. Então fica aí meu ponto positivo para, incrivelmente, os ajustes defensivos do Keith Butler, por mais incrível que pareça. Só para registrar essa pergunta do nosso ouvinte Gustavo Torres, como é que a gente avalia a rotação de defensive backs, principalmente Dangerfield e Terrell Edmonds mais próximo do box. Segue aí, gente, pontos positivos. Eu vou citar, mas vem em decorrência muito do pass rush. Uma menção honrosa, né, Ricardo? É uma menção honrosa aos nossos cornerbacks que fizeram muito ontem, que não tinham o que fazer também, mas limitaram os wide receivers do Jaguars a não muita coisa. O Didi Westbrook, o DJ Shark e o Dr. Moncrief combinaram para 5 recepções só. E não chegaram, passaram um pouco mais das 50 jardas. Foram um no factor na partida. Um desses passes foi uma cagada tremenda, porque a bola ricocheteou em alguém e caiu na mão do Didi Westbrook. Naquele momento pensei que o jogo já estava fadado à derrota, mas Joe Haden, o Colt Sensible, que a gente nem citou o nome específico do Sensible ontem, e o Mike Hilton estavam quase de telespectadores de luxo, podemos dizer, pelo menos para cobrir o passe na partida. Então, é uma missão honrosa muito boa para eles. O destaque positivo que tem que ser deixado é pro Hayward. A gente exalta, como deve ser exaltado, muito a liderança que o Big Ben tem com a equipe, como, independente do momento, o Germano falou bem, grande parte do jogo ele estava muito mal, e no final, literalmente, ele botou a bola embaixo do braço e vamos resolver, e foi lá, se jogou na endzone e anotou o touchdown da vitória no final do jogo. O Hayward na defesa jogou 90% dos snaps, ele só não jogou mais snaps do que o Sean Davis e o Joe Haden. E isso a gente sabe, para uma defesa que rotaciona tanto como a nossa, o volume de jogo para alguém da posição do Ken Hayward é muito grande. Então tira o chapéu para ele também, todo momento em campo, querendo segurar o jogo terrestre, querendo mostrar o serviço, e ainda conseguiu garantir o seu sec de sempre, né? Tô olhando para ver se as perguntas podem trazer mais pontos positivos. Acredito que não, Danilo. Acho que só foi isso mesmo, porque o jogo foi terrível. Durante 50 minutos foi terrível, então... É isso. Sim, eu tenho um ponto positivo. Tem que elogiar a compostura no jogo do senhor Antonio Brown. A gente poderia imaginar que teve um momento no primeiro quarto que ele se livrou lindamente do Jalen Ramsey, deixou o Ramsey na saudade. Tava sozinho, poderia ser touchdown muito fácil do Steelers, e o Big Ben não olhou para ele. E o Antonio Brown não reclamou, o Antonio Brown não deu um chilique, como já é de sempre dele, e no final do jogo ainda apareceu, né, para nos salvar. 0800 Antonio Brown ao resgate a gente. E tem como não deixar de citar a cabeça dele. Foi bem legal ver um Antonio Brown controlado, e ele viu que ninguém vai esquecer ele em momento do jogo. Quando o Big Ben sentir que dá para mandar a bola para ele, a bola vai chegar na mão dele, como chegou no touchdown, como chegou no finalzinho do jogo, que ele fez uma recepção extremamente decisiva para deixar a gente dentro da linha de 5 jardas. E não necessariamente ele precisa ter um volume de jogo, não adianta ele ter 15, 20 recepções em uma partida se não for crucial para a equipe. Acredito que ele esteja tendo muito mais uma noção do que uma recepção de valor para o time, até pelo volume de touchdowns que o Brown teve na temporada. Já não sei nem quantos jogos consecutivos já são com touchdown. 8. São 8 jogos consecutivos com pelo menos um touchdown para ele, e ver ele com a cabeça no lugar tem que ser citado. Boa lembrança, Ricardo, boa lembrança. Então vamos lá, vamos para uma rodada
relativamente rápida, por obséquio de perguntas da nossa audiência. Vou começar pela Nájela Freitas. O que é que vocês acharam da atuação do Conner e, baseado no histórico até aqui, ele aguenta uma pressão de jogo de playoff? Como eu citei no começo do programa, nos meus pontos negativos, o Conner não foi bem, mas quanto à segunda parte da pergunta da nossa ouvinte, da Nájela, inclusive um abraço para ela, tá na nossa liga do Fantasy, acredito que não teria muito problema não, que ele sim aguenta a pressão em jogo de playoff. Acho que foi uma questão mesmo de jogo, né, para ele ter ido mal. Afinal de contas, a defesa dos Jaguars foi muito bem contra o nosso jogo terrestre, e também pelo fato do Big Ben não estar num dia muito bom, de estar errando passes fáceis, enfim, ele não foi tão acionado, porque pelo chão a linha defensiva conseguia parar, sem maiores problemas. E naqueles checkdowns que o Big Ben adora fazer, ele não estava conseguindo acertar muito. Inclusive teve um lance logo no início do jogo, acho que foi uma terceira descida, ou foi segunda descida, no qual o Conner simplesmente se livrou do linebacker, estava sozinho na frente do Big Ben, e o Big Ben lançou uma bola contestada para o James Washington, que não foi recepção. Então, assim, acredito eu que o desempenho ruim do Conner no jogo foi mais um produto do contexto do jogo, de como o jogo foi, do que realmente porque ele em si jogou mal, assim, que ele foi horrível. Ele não foi horrível, apesar daquele drop lá no final do jogo, que ali sim foi horripilante, foi horrível, mas tirando isso, acredito que foi mais por um aspecto, por um contexto do jogo. E me alonguei um pouquinho demais, mas enfim, não acho que ele vá sentir muita pressão em um eventual jogo de playoff, não. Acredito que o menino está pronto e que realmente foi apenas uma nuance do jogo que fez ele não ir tão bem. Eu concordo realmente com o Germano. O jogo ruim eventualmente vai ter do Conner. Não acho que ele vá sentir pressão em jogo de playoff. E a gente sabe que o Telvin Smith é um dos melhores linebackers cobrindo passe em toda a liga. E no final do jogo, no passe que ele dropou, eu quero que tenha atenção como ele se desvencilhou muito bem do Telvin Smith. Telvin Smith estava de olho no Big Ben, de olho no James Conner. Quando o Conner sentiu um pouco o vacilo, acelerou, houve o drop, mas esse boost, essa aceleração que o Conner teve para ganhar do Telvin Smith foi espetacular. Seria uma grandíssima jogada, porque a bola do Big Ben foi espetacular, cobriu perfeitamente. O Telvin Smith estava no peito do Conner e ele veio a dropar. O Bell, temporada passada, se a gente comparar com o Bell teve 7 drops temporada passada. O Conner eventualmente vai ter esse tipo de problema também, só para evitar qualquer tipo de comparação, como o Twitter estava. E o Caio tava falando que o Bell tem que aparecer, o Bell não droparia essa bola. O Bell também dropava, não. Isso diminui em nada o James Conner. Rapaz, o Caio é uma figura. A experiência de você acompanhar um jogo com ele no WhatsApp é para poucos. Tal qual um ogro e cebolas, são muitas camadas para os comentários do Caio. José Ortiz pergunta qual o limite para TJ Watt. Eu diria que são uns 35 sacks na temporada, assim. Esse deve ser um limite aceitável. Já tá com 10 nessa temporada, dá pra chegar em 20. Tranquilamente, eu não espero nada menos do que isso do TJ Watt esse ano. É isso. Ele tá aproveitando oportunidades e tá efetivamente finalizando as jogadas. Mas assim, a gente brinca e tal, mas realmente o limite do TJ Watt, o potencial dele é muito grande. É muito grande. É um cara extremamente atlético. O potencial dele ainda não foi alcançado, não, podem ter certeza. E a gente brinca e tal, mas eu realmente acredito que ele é um cara que pode consistentemente chegar na marca de 15 sacks por temporada tranquilamente, facilmente. Então, Fernando Magalhães, segundo jogo seguido, sem faltas bobas, custando jardas ou pontos. A gente já pode ficar tranquilo quanto à correção desse problema? Não! Meu Deus do céu. Não vai ter jogo sem sofrimento daqui pro fim da temporada. Nunca. Eu gostaria muito. O voto do relator. Eu queria muito. Você não tem noção, Fernando, como eu queria estar aqui falando um sim bem legal pra isso. Mas não, a gente sabe que uma hora vai ter aquela faltinha miserável do Special Teams de sempre. Eu queria muito que esse
fosse realmente a variável que eu tivesse seguro para falar hoje para você que foi resolvida, mas não foi resolvida. Estamos longe ainda. Nosso amigo Dantas Filho, que eu de novo esqueci qual é o primeiro nome dele, então ele volta a ser de Brickashaw Dantas, pergunta o quanto da subida de produção da defesa pode ser atribuído à saída de Artie Burns. Eu diria muito. Muito também. Sim. Outra coisa, assim, o Burns, qualquer coisa ali, a gente sabe seria melhor que Artie Burns. Se botasse um cone, provavelmente seria melhor do que o Burns. Então, eu não vou nem muito me alongar nessa resposta. Concordo. Bem, Kelvin André pergunta se vocês estão gostando de Sean Davis como free safety até agora na temporada. Olha, eu tô gostando. Eu não acredito que ele esteja tendo uma temporada espetacular, que ele tenha se consolidado como resposta na posição, tal. Não acho, mas com certeza ele tem melhorado em alguns aspectos, principalmente nos aspectos mentais, porque ele tem diminuído as faltas bobas dele, que a gente sabe que nos custou alguns jogos. Então, sim, eu tenho gostado das atuações dele. De novo, não sei exatamente se é uma resposta para o futuro, que seja aquele cara titular por 8, 7 anos, mas ao que parece até agora, ele vem desempenhando bem o papel dele. Muito me alega com o Sean Davis, eu não botava fé que ele fosse se encaixar como free safety e felizmente ele muito bem. Se parte do sucesso que a gente está tendo evitando big plays nessa temporada, uma grande parcela é por conta do Sean Davis. Então, sim, pode oferecer mais? Pode, com certeza, muito a desenvolver, mas pelo menos é bom ver que a gente achou um lugar para o Sean Davis, que o coitado começou como níquel, depois a gente inventou dele botar de safety, já jogou de corner e pelo menos uma posição fixa lá no fundo do campo com free safety ele se encaixou. Ótimo, é aí que a gente pode trabalhar ele. Então considere esse como um ano, não é na prática obviamente, mas considere esse um ano de rookie, o Sean Davis. Vamos esquecer o que ele fez no passado, porque senão vai ficar queimado para sempre. Um belo ponto de vista. Alexandre Inês pergunta, olhando para frente no calendário, qual é teoricamente o jogo mais duro na reta final? Chargers, Saints ou Patriots? Rapaz, difícil. Eu não tenho nem dúvida que é o Saints. Não, eu acho difícil. É um jogo duro, não é uma... O Saints a gente sabe que não temos muitas chances. Por isso que eu vou botar um jogo duro contra o Patriots. Acho que é o jogo contra New England que vai determinar se a gente vai ser seed 2 ou se a gente vai tem que se contentar com a 3 ou 4 para disputar o Wild Card. Vai ser novamente aquele drama do ano passado. E nosso histórico contra New England, coisa nem falar, né? Terrível. Paternidade. Exatamente, é por isso que eu disse que era um pouco difícil, porque contra os Saints é parada dura, claro, mas contra os Patriots deve valer muito mais o jogo, e é um jogo, digamos assim, que a gente tem maiores chances de sair com a vitória, entendeu? É um jogo mais equilibrado, apesar de tudo. Contra os Saints, realmente, a situação é difícil. Ok. Se você considerar que o Saints nem é jogo, porque eles estão muito acima, aí você pode colocar o Patriots mesmo. Tem um rapaz com uma camiseta do São Paulo que eu não faço a menor ideia de qual é o seu nome, amigo. A gente, provavelmente nos próximos programas, teremos que pedir o seu nome e a cidade de onde está falando, tal qual ligações a cobrar nos velhos tempos. Ele pergunta onde é que ele pode comemorar o Hepta aqui em São Paulo. Essa pergunta a gente só te responde em fevereiro, quando isso acontecer. O Wikipet, belo nome, ainda dá para sonhar com a primeira... com First Seed, ou o importante é só temando contra o New England Patriots? O Wikipedia, quando você ouvir esse podcast e você vai saber o resultado de Rams e Chiefs, então se o Chiefs perder, a gente pode sonhar. Se o Chiefs não perder, esquece. O negócio é manter a Seed 2 mesmo, para quem sabe, um possível duelo contra New England, só que dessa vez no Heinz Field, no Divisional Playoffs. Rapaz, eu acho que nem sonhar a gente pode, Ricardo, porque no confronto direto a gente tem a desvantagem, né? Eles que têm a vantagem, então eu acho extremamente difícil. Eu estou trabalhando num cenário onde a gente vai conseguir seguir nessa sequência de vitórias, terminar a temporada com 13 vitórias
e o Chiefs vem a perder pro Rams e vem a perder pro jogo com o Chargers ainda. O cenário que eu tenho na cabeça perfeito é esse. Improvável, né? Mas... O Chiefs está, enquanto a gente grava aqui, começando o jogo contra o Rams no Monday Night Football. Eles ainda têm um jogo em Oakland contra o Raiders tranquilo, recebem Baltimore Ravens, pode até ser complicado, recebem Los Angeles Chargers, esse é o jogo que a gente mais está torcendo, visitam o Seattle Seahawks e recebem o Raiders para fechar. Nossa! Se não for esse jogo contra o Rams, eu já tô vendo o 15-1 na vida. Exatamente. Então, se o Chiefs perder do Rams, a esperança ainda vai estar grande. Se não, esquece. Exato. Então, você, amigo ouvinte, tem mais informações sobre se a gente ainda pode sonhar do que a gente quando tá gravando. Bruno Luiz, esse jogo foi mais sofrido e improvável do que aquele contra os Bengals nos playoffs? Aquele que a gente só passou porque Vontaze Burfict e Pac-Man Jones deram a vitória para os Steelers? Não! Não, foi não. A gente ganhou do Jaguars. Naquele dia o Bengals perdeu pra gente. Acho que dá pra entender, não foi? Perfeito. E eu ainda faço outra colocação. Nesse jogo, a mãe do Ricardo marcou um cardiologista para ele. Naquele jogo, o Ricardo quase morreu. A diferença é essa. Confirmo. É isso, e a última pergunta que a gente tem no programa de hoje. Essa é muito filosófica, Rafael. Por que com o Steelers é tão sofrido? A gente poderia passar horas e horas discutindo aqui, relembrando grandes sofrimentos que tivemos com essa franquia, experiências de quase morte. Então, a gente só sabe que é assim que tem graça, cara. Se vier muito fácil, nem tudo na vida que é muito fácil é bom. Vamos seguir para o próximo bloco desse nosso programa, que já é o bloco derradeiro. A gente vai fazer considerações finais e um matchup para o nosso próximo jogo, que eu adoro ficar enrolando enquanto eu busco, que é em Denver contra o Broncos, no domingo, às 6h25, horário de Recife, 7h25, horário de Brasília, com muito provável transmissão da ESPN. Você, amigo ouvinte, já deve saber se esse jogo vai passar ou não. Germano Coutinho, por favor. Bom, primeiro, minhas considerações finais ficam para a nossa vitória. Eu vou explicar o porquê. Nós cansamos de comentar aqui que realmente não foi uma atuação muito boa da equipe, que ela deixou a desejar em vários pontos. Mas time que quer alguma coisa, time que quer chegar em Super Bowl, time que quer ir longe na temporada, tem que vencer jogo no qual ele não joga bem. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente foi na raça, no suor, no sangue, na superação e conseguimos arrancar essa vitória contra Jacksonville lá na Flórida. Então minha consideração final fica para isso. E meu matchup vai ser, assim, é chovendo molhado, mas pro pass rush dos Broncos contra a nossa linha ofensiva, que contra os Jaguars já não foi tão bem, quando enfrentou um pass rush um pouquinho melhor, e ali enfrentava Von Miller de um lado e Bradley Chubb do outro, não é nada agradável. Realmente é uma tarefa bastante difícil para nossa linha ofensiva. Não sabemos se o Gilbert vai jogar ou não, então o Matt Feiler talvez tenha que não exatamente quebrar esse galho, mas talvez tenha que entrar no time titular de novo, se manter no time titular de novo para segurar, e a vantagem está totalmente com eles. Sinceramente, eu gosto da linha ofensiva, mas a gente sabe que a nossa fraqueza são nas pontas, né? Com o Villanueva e o Matt Feiler. Então fica aí esse matchup para o jogo. Ricardo Rezende, despeça-se da nossa audiência e o que é que você está esperando para ver esse Denver Broncos contra os Steelers? Antes meu matchup, só tem duas defesas na NFL que forçaram pelo menos 2 turnovers em todos os jogos até então da temporada: Jacksonville Jaguars e Denver Broncos. Então a gente já sabe muito bem por onde o caminho da vitória vai vir. No Big Ben vai ter que proteger bem a bola. A gente não vai ser toda semana que quando o Big Ben lançar 3 interceptações a gente vai conseguir vencer a partida. Então, sim, Big Ben, que essa semana fica um pouco mais atento com seus turnovers. Ele protegendo a bola, não acho que a gente vai ter muito problema de ganhar o jogo, mas vocês sabem, né, como vai ser essa partida de domingo. A gente não possui um bom histórico jogando em Mile High, então apertem seus cintos e preparem seus corações para mais um domingo daquele, perdão.
E a minha consideração final, tem gente que eu sei que não vai gostar, vai ter gente que vai gostar, mas não pode deixar de ser citado um cara que eu realmente acho que merece muito mais amor e crédito do que ele tem hoje, é o Mike Tomlin. Eu não nego para ninguém que eu sou muito fã do Tomlin e a gente sempre procura botar créditos em outros times quando há os devidos ajustes e os times viram o jogo, mas quando se trata aqui em Pittsburgh, a gente nunca dá crédito ao Tomlin. A gente não dá crédito ao Tomlin no jogo contra o Chiefs, a gente não dá crédito ao Tomlin por essa virada que teve na temporada, de como o time se adequou, como o time está nessa sequência de vitórias. Já é o terceiro ano consecutivo que o Steelers pelo menos tem 6 vitórias seguidas em uma temporada. Pode ser o adversário que for, pode ser os jogadores que for, não é todo técnico na NFL que consegue manter essa regularidade. Então, destaque total ao nosso querido negão, ao Tomlin. Muito bem, então, para te fechar esse jogo, eu vou deixar como matchup para a partida o seguinte, que se o Steelers quiser ganhar esse jogo em termos de pontuação, pelo menos, ele vai ter que segurar o ataque corrido do Broncos. Philip Lindsay tá tendo uma temporada excelente como calouro, Royce Freeman tá tendo uma boa temporada como calouro, então os dois vão ter que ser contidos. O que o Steelers vai precisar fazer para isso, é claro, continuar um bom trabalho de linha defensiva, os Steelers nas trincheiras têm ido muito bem, continuar um bom jogo dos linebackers, os Steelers também está tendo um ano legal nesse aspecto. Então, esse setor precisa continuar funcionando para que o Steelers contenha a principal arma de ataque, talvez a única arma de ataque que o Denver Broncos vem tendo. Case Keenum já não era um quarterback confiável, nessa temporada ele não está sendo. Tá? Ele está colocando aquela temporada dele no Jaguars ano passado como realmente um ponto fora da curva. Tá? O Denver Broncos está basicamente de volta para a ciranda de quarterback ano que vem, porque eles precisam achar um franchise quarterback. Então o Steelers precisa parar o jogo corrido. E para finalizar mesmo o programa, eu gostaria de pedir para que você, ouvinte, sentasse o dedo naquele botãozinho de 5 estrelas lá do iTunes. Mede as 5 estrelas, deixa a sua avaliação, clica para seguir lá no Spotify também, porque quanto mais você vai fazendo essas ações, melhor o nosso rating, melhor a nossa avaliação e mais recomendado o nosso podcast fica. Aproveita também e segue a gente lá no Instagram e no Twitter, @BlackYellowBR, e acessa fambonanet.com.br/BlackYellowBrasil para conferir todo o conteúdo que a gente está gerando sobre os Steelers. A gente volta na semana que vem para falar desse Steelers em Broncos, não esqueçam, vai ser no domingo às 6h25, horário de Recife, 7h25, horário de Brasília, com muito provável transmissão da ESPN. Um grande abraço a todos vocês e até lá. Yeah. You know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah. You know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah. You know what it is. How to have fun, anytime, anywhere. Step 1. Go to ChumbaCasino.com. ChumbaCasino.com. Got it. Step 2. Collect your welcome bonus. Come to Papa welcome bonus. Step 3. Play hundreds of casino-style games for free. That's a lot of games. All for free? Step 4. Unleash your excitement. Woohoo! Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com. VGW Group. No purchase necessary. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18+.